Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco novamente. O que você achou do título do vídeo? A chamada feita ali. O tempo acabou. Não temos mais tempo. Não há mais tempo. Isso despertou em você alguma curiosidade? Sabe, eu pensei hoje falar sobre transição planetária. E aí, talvez o que seria que eu traria de conteúdo? Você já ouviu falar sobre transição planetária? Que estamos vivenciando um período de transição planetária? Você gosta desse assunto? Sinceramente, para mim, eu acho um assunto fascinante. Gosto bastante, já há um bom tempo estudo sobre isso. E acompanho alguns fatos também. Então, talvez eu traria aqui no vídeo questões como os povos que foram exilados daquele planeta próximo à estrela de Capela, os povos lá, quando chegaram lá na antiguidade, alguns milênios atrás, dando início à chamada raça adâmica, né? Uma leva de espíritos que formaram os hindus, a leva de espíritos que formaram o povo hebreu, os egípcios, os povos arianos. De repente poderia falar, talvez, dessa continuidade da transição, ou desse período agora, falar do planeta tão falado por aí de Quiron, dessa migração que está ocorrendo gradativa já há algumas décadas de alguns espíritos, algumas almas, conforme vão desencarnando para outros orbes, estão migrando para outros orbes que têm uma condição energética vibracional mais de acordo com estes espíritos. Poderia falar sobre estas coisas, poderia falar sobre muitas outras coisas relacionadas ao assunto transição planetária, sobre a literatura que há disponível. Sinceramente, eu acho um assunto fascinante. Mas, pouquinho antes de iniciar o vídeo, e mais precisamente a hora que eu apertei ali para começar a gravar, me veio uma outra forma de falar sobre isso, e sobre esse momento que a gente vive e o porquê do título, de que o tempo acabou, não há mais tempo. O tempo acabou para você. O tempo acabou para mim. Mas como é que eu quero trazer algo sobre isso? Acompanhe aqui. Me diz uma coisa. Você já parou para pensar quantos anos de vida ou de encarnação nós temos? Como é que subdivide-se o seu dia? Podemos fazer uma matemática simples aqui, de uma forma geral, sem se apegar muito a detalhes. Acompanhe comigo. Se você tem uma média de sono, se nós temos uma média de sono diária de umas 8 horas, e também trabalhamos em média, para a nossa subsistência, umas 8 horas diárias, estou pegando uma média da população comum, como nós somos. Então, talvez dormimos 8 horas, trabalhamos durante 8 horas, nos sobrou quanto tempo num dia de 24 horas? Nos sobrou um terço, outras 8 horas. E aí, se pararmos para pensar com um pouquinho mais de detalhe, essas 8 horas que sobraram, que nós não estamos nem dormindo, nem trabalhando, ainda tem o deslocamento para o trabalho, a ida ao mercado, algumas outras coisas que precisamos fazer. Tem o tempo da nossa higiene pessoal, do banho, o tempo das refeições, de preparar uma refeição, de sentar, comer. Tudo isso descontado desse um terço que sobrou do dia, dessas 8 horas. Vai descontando aí nessa matemática. Se dermos uma analisada, talvez, no costume médio do ser humano hoje, quanto tempo de tela em rede social,
ou outras mídias para distração, algo que não traz nada produtivo, nós perdemos, entre aspas, por dia. 1 hora de tela, 2 horas, 3 horas. Quanto desse tempo das 24 horas, subtraído todas essas questões, sobrou para, entre aspas, vivermos? Para percebermos a nossa vida? Com certeza, bem menos do que 8 horas por dia. Então, se levarmos esse cálculo para a questão de anos durante a nossa encarnação, qual a sua expectativa de vida? Podemos pegar uma vida média aí, talvez de uns 75 anos, que uma pessoa viveria em média uns 75 anos. Se você, se eu, vivermos durante 75 anos esta encarnação, 25 desses 75, 25 anos foram dormindo, nesse nosso cálculo. 25 anos foram trabalhando. Sobrou quanto? Outros 25, 1/3. Ou seja, uma vida que talvez nos pareça longa, alguém que chegou a uma terceira idade até os 75 anos, nós vivemos, na verdade, no máximo 25. E se pegarmos e subtrairmos ainda o tempo da nossa infância, da nossa primeira infância, que foram anos que nós não tínhamos consciência da vida, e se pegarmos talvez esses últimos anos da encarnação, lá com 70, com 75 ou mais, com 65, a questão das enfermidades, das dificuldades físicas, que de repente a pessoa não tem condições físicas ou de saúde de ter uma vida plena. Quanto nesse cálculo matemático realmente pode sobrar ou podemos aglutinar para entendermos como tempo de vida? Veja, nesse cálculo simples, de uma forma geral, teríamos no máximo 25 anos. E claro, isso vai sendo abatido, vai se abatendo esse tempo, se a gente for pensar nos detalhes. Por que então o tempo acabou? Para que a gente começasse a refletir por esse prisma. Não temos mais tempo. Como assim não temos mais tempo? Não temos mais tempo para o homem velho, o homem que eu digo quanto ser humano, a mulher também, para o ser humano velho, aquele ser humano antigo. Não temos mais tempo para rancores, mágoas do passado, angústias sem necessidade. Não temos mais tempo para ficarmos nos apegando ao egoísmo exacerbado, à vaidade descontrolada. Quanto tempo e quantas coisas em nossa vida nós fazemos para que os outros vejam, preocupados muitas vezes com a opinião dos outros, com de que forma os outros vão nos julgar pelos caminhos que estamos escolhendo, pelo estilo de vida que gostamos de levar, pelos assuntos que gostamos de tratar, pelos lugares que gostamos de frequentar, pelo círculo de amizades que nós nutrimos. Não temos mais tempo para essas coisas. A chamada, a questão sobre a transição planetária, se pensarmos sobre esse raciocínio que eu estou trazendo, é secundária. É um assunto praticamente sem relevância. Sabe por quê? Porque muitas vezes também estamos ocupando a nossa mente com essas preocupações.
com o futuro, com o que vai ser, com o que está sendo, como vai ser, e tudo isso vai abatendo e tirando tempo lá daquele nosso primeiro cálculo. Não temos mais tempo para alimentar ansiedades pelo que vai ser lá na frente. Não temos mais tempo para passarmos grande parte dos nossos dias exercendo uma atividade que não nos completa, que não faz sentido para nós, que às vezes vai nos render uma certa remuneração para que ali na frente a gente olhe para trás, adquiriu algumas coisas, alguns bens materiais, mas percebe que não viveu. Tenho visto ao longo da minha vida muitas pessoas numa certa idade, quando chegam a uma certa idade mais avançada, com problemas sentimentais terríveis, angústias muito fortes, dores muito grandes, arrependimentos atrozes, porque olham para trás e percebem que não viveram. E com 70, 80 anos de idade, percebem que a vida passou num piscar de olhos. Porque lembrem do cálculo que a gente fez no início do vídeo. Quanto tempo realmente temos para viver no nosso dia a dia? E mesmo sendo um tempo escasso, curtíssimo, em que uma vida, uma encarnação inteira passa num piscar de olhos, nós ainda nos auto-sabotamos, desperdiçando esse precioso tempo que passa muito rápido e que, na verdade, pouco temos ele para utilizar, com coisas que não nos levam a nada, com angústia, com ansiedades, com preocupações de algo que ainda não chegou, com o futuro que ainda não é, que não veio e que talvez nem ocorra. Ou perdemos uma outra baita fatia, uma grande fatia do tempo de nossa existência vivendo num passado que já foi, com lembranças que não nos fazem bem, com queixas porque não recebemos aquilo que nós achávamos que merecíamos, nossos pais não foram suficientes para a gente como a gente gostaria, nossa família não nos acolheu, ou não nos apoiou, ou nos maltratou, ou não fomos bem entendidos, ou lá atrás a nossa vida era muito dura e continuamos remoendo isso no presente, no tempo do agora. Sabe que uma definição muito interessante que eu acho, e é só uma das definições sobre o que seria a eternidade. O que é o eterno? A eternidade. Uma definição muito interessante sobre isso eu acho que é aquela que diz assim: a eternidade é o agora. Como definir a eternidade? É este presente momento. Porque o agora, ele é eterno. O futuro ainda não chegou. O amanhã ainda não existe. E o ontem já passou. O quanto estamos vivendo o agora? O tempo real da vida. O tempo real da vida é o agora. Então não temos mais tempo para as coisas velhas. O jeito antigo de ser. O rancor, a torrice, a falta de perspectiva, o lamentar, o queixar-se daquilo que não foi ou daquilo que faltou.
Não temos mais tempo para discussões inúteis, brigas de ego para saber quem tem a razão, quem não tem a razão, quem é o mais certo, quem é o mais errado. Não temos mais tempo para olhar para o outro e julgar a caminhada dele. Se ele escolheu o melhor caminho, se ele escolheu o pior caminho, se ele está perdido porque está trilhando vários caminhos ao mesmo tempo, ou se ele está encaixotado porque ele escolheu um caminho só e dali ele não sai. Não temos tempo para isso, na verdade. A vida é um piscar de olhos. E de que forma estamos vivendo ela? Fazendo um link, se estamos passando por um período de transição planetária, como algumas doutrinas nos trazem as informações, os bons espíritos, os mentores nos informam o que está acontecendo pelo lado do plano espiritual, fazendo o link com estas informações, qual deveria ser então a nossa preocupação? Não é justamente aproveitar ao máximo essa oportunidade que estamos vivenciando? E de que forma seria aproveitar ao máximo? É se doutrinar mais? Escolher um caminho e fixar nele? Ou talvez aproveitar a pluralidade de caminhos que hoje estão abertos à nossa frente, de áreas de estudos, de religiões diversas, de informações na palma da nossa mão e absorvermos o máximo possível de informação, de entendimento? De que forma seria talvez o aproveitar melhor esse tempo neste período de transição planetária? Será que não seria viver? O que é o viver aproveitando o tempo? Penso que seja viver o agora. Mas reflita você da forma que você achar melhor. Não é inconsequência nem irresponsabilidade. Pelo contrário, viver o agora, viver com a maior plenitude possível de forma consciente. Estar presente, exercitar o estado de presença a cada momento do nosso dia a dia. Sentarmos para fazer uma refeição e sorvermos o sabor, o aroma, as sensações daquele momento magnífico. Estarmos presentes no nosso momento da refeição. Escantearmos um pouco a questão das mídias sociais. Aproveitarmos a beleza e a riqueza que é conversar com os outros. Uma coisa muito interessante sobre os dias de hoje, eu percebo, é que as pessoas não gostam mais de conversar. Muitas são as pessoas que gostam de ser ouvidas. Conversar, não. Você chega perto de uma pessoa, você está próximo, e aí você vai falar algo para ela. Enquanto você está falando, às vezes ela lhe interrompe e vai contar algo da vida dela a respeito daquilo. Ou você puxa um assunto, pergunta sobre a vida da pessoa, se interessa em ouvir algo dela para trocar, e aí ela despeja algo sobre ela e encerrou o assunto. Ela não te ouve. Nós, seres humanos, os homens, vamos falar sobre os homens, não temos mais tempo para perder, entre aspas, com conversas banais. Só se fala sobre o futebol,
sobre as notícias de acidentes, de tempestades, de furacões, fofocas banais do dia a dia, sobre a violência, sobre o crime, sobre a política, onde uma conversa construtiva para que a gente some e vivencie aquele momento de forma plena, aprendendo e ensinando com o outro. Não temos mais tempo para isso. Só temos tempo para o quê? Para sermos um novo ser humano. Seres humanos da nova era, que permitem se sentir os próprios sentimentos, perceber os sentimentos do outro. Só temos tempo agora para, ao longo do nosso dia a dia, de vez em quando, mergulharmos internamente em nós, ouvirmos o silêncio de dentro, trabalharmos as nossas questões internas que podem ser melhoradas, valorarmos e aproveitarmos aqueles momentos gostosos da troca de conversa, da visita salutar, momento com os familiares, a integração com os amigos, o permanecer ou estar em um ambiente de natureza. Há quanto tempo você não vai num ambiente arborizado, sentar em uma grama, sentar embaixo de uma árvore e ficar em silêncio? Ler um livro sobre uma literatura que nos apetece, brincar com um animalzinho, passear. Por que o passear tem que ser ir a algum lugar, consumir algo, comprar algo e voltar? Curtir o passeio como um todo, tanto a ida quanto a volta, podem ser lugares simples, mas que seja o nosso momento. O momento de nós com nós mesmos ou com aqueles que gostamos. Desse pouco tempo no cálculo que a gente fez do início do vídeo, você acredita? Eu vou falar uma coisa para você, talvez você não acredite. Há pessoas que têm essa fatia do dormir, a fatia do trabalhar, aí também descontando das outras horas que sobraram a questão, que nem nós falamos da higiene pessoal, dos deslocamentos, do ir ao mercado, ir até o trabalho, voltar no mecânico, ficar na parada do ônibus esperando. Chega final de semana, vamos dizer, no dia de folga, o que a pessoa faz? Se possível for, fica deitado o final de semana inteiro, olhando uma série, olhando um filme atrás do outro, correndo o dedo na rede social. Ou você que gosta muito de limpeza, passa o final de semana inteiro faxinando a casa, que é muito gostoso o ambiente limpo, organizado, né? Mas e o nosso tempo que está se esvaindo? O tempo não volta atrás. Tempo para viver a vida, na verdade, é pouco. É um piscar de olhos. Por isso, o convite à reflexão sobre hoje, ou para hoje, sobre este assunto, para que a gente pare um pouquinho, olhe para nós, faça silêncio, vamos fazer silêncio por alguns instantes. Vamos nos ouvir internamente e vamos observar
tentar observar o que estamos fazendo com o nosso tempo no dia a dia. Nós realmente temos tanto tempo assim? Talvez você tenha 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Aí vem uma questão interessante. Se perguntam a minha idade, eu vou dizer quantos anos eu tenho, calculando da data que eu nasci até agora? Você, vamos dizer, você tem 40 anos de idade. Quando perguntam a sua idade, você diz, eu tenho 40 anos? Você tem certeza que tem 40 anos? Ou os 40 anos que já passaram, na verdade, você não tem mais? Quantos anos nós temos? Eu não sei quantos anos eu tenho. Pode ser mais um ano. Talvez eu tenha mais 2 anos, mais 10 anos. Não sei. Talvez eu não tenha nem um ano a mais. O tempo que passou não é quantos anos eu tenho. Ele já passou. E aí? Como é que estamos vivendo? Quanto tempo ainda temos? Sabe o porquê deste assunto? Se pegarmos de forma rápida aqui uma linha do tempo, tenta fazer você a sua reflexão aí junto comigo. Pegue desde a época da pandemia, vamos dizer, não precisa ir muito longe, para cá. Daqueles anos ali de 19, na verdade de 20, 21, 22, para cá. Tem pessoas que eu conheço que ainda estão no pavor, no pânico, no medo lá da pandemia, com relação a ela. Grande parte dos seus assuntos são relacionados a isso. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, e o medo ainda, cada vez que surge um vírusinho novo, aí, uma gripe nova, o medo. Quanto tempo da vida dessas pessoas elas estão dedicando a isso? Some a isso ainda, tem pessoas que ainda estão na disputa política lá de 2015, 2016. Tem pessoas que ainda vibram grande parte do seu dia nos noticiários, nos vídeos, nos comentários, nas postagens entre Bolsonaro e Lula. Quanto tempo você está investindo nisso? Mas você já reparou que existem umas modinhas, você já conseguiu perceber que existem umas modinhas na internet que são, me parece que é para ocupar a nossa cabeça? Eu não falei nada sobre isso ainda, mas quanto que você já ouviu falar ou quanto tempo da sua vida você já dedicou informações sobre o asteroide aquele, ou nave 3I Atlas? É uma chuva de conteúdo sobre isso há semanas, há meses na internet. Pessoas fazendo previsões, pessoas achando que é isso, que é aquilo, porque agora mudou trajetória, não mudou, porque isso são extraterrestres, ou não são, ou são sondas, ou é asteroide, ou, não, ou vai cair na Terra, não vai cair. Nossa, tem sobretudo. Eu estou trazendo isso não para falar do asteroide, não para falar da política, nem da pandemia. Eu estou trazendo isso para que você talvez abra os olhos para isso e perceba que esses assuntos tomam conta de grande parte do tempo de nossas vidas. Nós absorvermos e consumimos essas questões no dia a dia e o nosso tempo, que já é curto, é jogado fora em coisas que não nos trazem nada. A expectativa, porque em 2024 o ano vai ser terrível, porque vai acontecer não sei o quê, em 2023 é porque vai acontecer aquela outra, em 2025 vai abrir o portal não sei da onde, em 2026 será um ano terror.
Em 2030 existe a agenda global. Você está vivendo lá no passado? Você está vivendo lá no futuro? Como é que você está vivendo o seu tempo? Atenção, cuidado, muito cuidado. O nosso tempo ele é precioso, porque ele é curto, ele é raro, ele precisa ser uma das coisas mais importantes na nossa vida. Vamos refletir um pouco sobre isso. E vamos dedicar o nosso tempo, que não há mais tempo. Chegamos num limite. Você acha que eu estou falando que chegamos num limite, que não há mais tempo por conta da transição planetária? Porque vai haver uma migração de espíritos? Ou porque o mundo vai acabar? É o apocalipse? Ou é a Agenda 2030? Não, não é sobre isso. Eu estou falando que não há mais tempo para você na sua vida. Eu estou falando que não há mais tempo, o tempo acabou para mim na minha vida. Porque, sinceramente, eu não sei se eu tenho mais 1, 2 ou 10 anos. Você também não sabe. E aí? De que forma estamos usando o nosso tempo? O que você está consumindo que está tomando conta do seu tempo? Consumindo fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Você faz coisas que lhe somam, que lhe preenchem, que lhe trazem alegria de viver, vontade de viver? Ou você também faz muitas coisas porque acredita que aquilo deva ser feito, porque talvez a sua religião prega que deve ser assim, ou você faz coisas para que tenha a aprovação de algumas pessoas, ou você faz coisas para que você tenha uma aceitação maior na sociedade, fique bem visto ou melhor visto. Para quem você está fazendo as coisas que você faz com o seu tempo? Vamos refletir um pouco sobre isso, então? Com amor, com carinho, mas com a mente aberta, exercitando o nosso autoconhecimento e a expansão da nossa consciência. Você já se inscreveu no canal? Por favor, se inscreva, não custa nada, vai estar nos ajudando bastante. Gostou do conteúdo? Deixe um comentário para nós. Pode comentar o que você achar mais adequado, será um prazer acompanhar. Curta. E se fez sentido para você essa reflexão como um chamado, meio que um alerta, um pouco mais enfático, né? Um pouco mais de energia, sobre essa questão do tempo, quanto tempo temos, realmente quanto tempo temos de vida, compartilhe. Provavelmente você conhece muita gente que está num automatismo tão grande que nem se apercebeu disso ainda. Então, gratidão, namastê, arro, saravá, e que assim seja. Fiquem com Deus, com o grande arquiteto do universo, e até a próxima.